Ok, pessoal, então boa noite a todos, né? Vamos começar aí falando de sinalização. E sinalização ele é muito importante porque você, como condutor, né, o principal responsável por suas ações, tem que conhecer e entender como funciona e como vai se dar aí a sinalização de trânsito. Então, a sinalização de trânsito, ela no trânsito em si, nada vai ser do que um conjunto de sinais, né? Então, vai ser um conjunto de sinais de trânsito e vários dispositivos de segurança que é colocado na via pública, onde o objetivo simplesmente é garantir a utilização adequada da mesma, né, da via, onde vai possibilitar melhor fluidez, melhor tráfego e, claro, maior segurança dos veículos e pedestres para quem vai circular aí. Então, a gente vai ver muitas coisas importantes, onde como se classificam os sinais de trânsito, que inclusive são 6, que vai ser verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, dispositivos luminosos, sonoros, e os gestos do agente de trânsito e o do condutor, né, que é exclusivo de cada um aí. E a gente vai abordar também a questão da ordem de prevalência, né? Quem é que tem prevalência na questão da hierarquia das sinalizações de trânsito. Aí a gente vai ver várias informações aí totalmente relevantes que vai ajudar a gente aí a sempre acertar questões que envolvam sinalização de trânsito em prova, né? Saber diferenciar a sinalização vertical da horizontal e assim sucessivamente das demais. Antes de eu começar de fato, então é isso, pessoal. O assunto de sinalização, ele basicamente é isso. Um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos que é colocado na via pública, onde o objetivo é garantir a melhor a fluidez, a utilização adequada da via e, claro, sempre prevenir que aconteçam os acidentes de trânsito. Então, as placas vão ter várias informações, várias finalidades importantes que elas vão se dirigir diretamente ao condutor ou a todos que estão ali trafegando na via pública, né? Então a gente vai ver que existem várias formas de sinalização. Umas vão mostrar o que é permitido, o que é proibido, umas vão advertir sobre perigos na via, né? Indicar também direções que você vai seguir, pontos de interesse, e a sinalização trabalha e é trabalhada dessa forma. Então vamos dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo, certo? Então, primeiramente, a gente vai falar aqui um pouco das disposições preliminares sobre a questão da sinalização. A gente vai conhecer aqui o que a gente tem direito, o que a gente não tem, né? Basicamente, a gente percebe aqui na tela que todo cidadão, ele tem direito, né? Tem direito a solicitar aos órgãos de trânsito a implantação de sinalização viária. Você tem, basicamente, o direito de estar solicitando aos órgãos responsáveis ali por determinada região, que tenha circunscrição ou autonomia sobre aquela via, para que eles venham e possam sinalizar de acordo, né? Então, é um direito seu e, claro, obter resposta também. Então, você vai solicitar o quem? Aos órgãos que pertencem ao Sistema Nacional de Trânsito, né? E é muito importante aí você ter esse conhecimento. Só que você pode solicitar, mas não é exigido ali o direito de qualquer pessoa atribuir sinalização ali por vontade própria, né? Que é o que a gente vai ver aí durante as aulas. Então, o órgão de trânsito, ele tem um dever de responder por escrito quando será atendida a sua solicitação ou justificar a sua recusa. Então, se você solicitou, ele vai fazer toda uma análise, vai deliberar ali sobre a solicitação, vai te dar uma resposta, né? Se a sua resposta, se a sua solicitação atende ali o bem comum, né? Não é algo uma solicitação egoísta, né? E vai atender, claro, a região, a sociedade que você está inserido, aí sim eles vão provavelmente atender a solicitação ou eles vão justificar ali a recusa, né? Caso não seja viável a implantação, a implementação da sinalização que você solicitou, né? Dependendo de qual tipo você está desejando na sua região, município, cidade, estado, enfim. Funciona dessa maneira. E uma observação muito importante, onde a gente tem que ter atenção, ó, não é atribuída ao cidadão de forma alguma o direito ou dever de implantar sinalização de trânsito. Então, não posso criar na minha rua um quebra-mola por vontade própria. Inclusive, eu vejo muito isso acontecer em alguns bairros que não são planejados, né? Aí, aqueles pessoal que acabam invadindo terrenos, construindo casas, aí fica aquela bagunça e acaba que vai ter que fazer um projeto de saneamento ali, né, de maneira é, não projetada, enfim, vai ter que dar um jeito e o pessoal começa a implementar ali sinalização por vontade própria, isso não é atribuído ao cidadão o direito e o dever de estar fazendo aí essas, né, implementações de sinalização. Você pode solicitar, mas não implementar.
Bom, ainda sobre essas disposições preliminares, a gente vai perceber uma coisa interessante, ó, que a sinalização nas vias que pertencem aos condomínios, ou seja, pertence aos condomínios, nas vias e áreas de estacionamento privado e de uso coletivo, é de responsabilidade de seu proprietário. Ou seja, a sinalização, a operação viária, né, em locais como condomínios ou estacionamentos privados de uso coletivo, é de responsabilidade do proprietário. Ele que vai, claro, colocar como vai funcionar ali a sinalização. Claro que geralmente o proprietário de um estacionamento de uso coletivo, privado, ou um dono de condomínio, ele projeta ali baseado na engenharia de tráfego padrão que a gente conhece, né, com as implementações da sinalização já existentes. Claro que ele pode atribuir outro tipo de sinalização se assim o desejar, até porque é um ambiente privado, é um ambiente dele e ele pode e se responsabilizará pela questão da sinalização de trânsito, tá? Fica pertencente a eles a questão da sinalização. Então é muito importante, né? Só que geralmente é feito padronizado, né, na sinalização como a gente já conhece. A gente vê aqui uma sinalização de regulamentação, né? Sinalização vertical que é dotado de placas. A gente vê aqui, ó, proibido o uso da buzina, e aqui compreendida a velocidade máxima permitida naquele trecho, naquele determinado momento, de até 20 quilômetros por hora, né? E a gente sabe que a gente pega infração por, né, velocidade máxima permitida, quando eu ultrapasso, né? Eu não posso ultrapassar a velocidade máxima permitida. Em até 20% é infração de natureza média, de 21% até 50% é infração grave, acima de 50%, ou seja, mais de 50% do valor ali ultrapassado que era permitido, se torna infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 3 vezes e gera, claro, a suspensão direta do direito de dirigir. Então, é muito importante isso tudo sobre a questão da sinalização e responsabilidade de condomínios e estacionamento privado de uso coletivo, está contido aí no CTB, no artigo 80, no parágrafo 3º, né, quanto à questão da responsabilidade do proprietário. Então, isso fica a cargo do proprietário. Desobedecer essa placa aqui, pessoal, ó, é infração de natureza leve, tá? O uso da buzina aqui é infração de natureza leve. Vamos pegar 3 pontinhos no prontuário e a multa aí da infração de natureza leve, como está aí descrita na tela, de 88,38. Essa aqui, ó, da quilometragem, ela vai depender, né? Depende de quanto você ultrapassou a mais. Então, ela pode ser média, pode ser grave ou gravíssima. Depende o quanto você está ultrapassando a mais ali. Então, a placa está aqui, ó, para determinar a velocidade que você tem que trafegar naquela região. Bom, sinalização de trânsito, eu já sei o que é. E o que é, professor? Não é um conjunto de sinais de trânsito e dispositivos que são colocados na via pública com o objetivo de garantir a segurança, a utilização adequada, onde vai possibilitar maior fluidez, maior segurança? É. E como é que ela funciona? Como ela é classificada? Quais são os tipos? E é isso que a gente vai conhecer aqui agora, né? Então, a gente tem os tipos de sinalização e vamos entender como ela se classifica, né? Como ela vai se classificar. Perdão? Vamos ver aqui agora. Deixa eu colocar aqui. Bom, primeiramente, a gente vai perceber aí que a partir do artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro, a gente vai ver como ela se classifica, né? Então, ela se classifica em 6 tipos. Então, se cair na prova perguntando como a sinalização se classifica, ela se classifica em 6 tipos, tá? Então, eu tenho um macete, ó, SS. S de sinalização, certo? S de sinalização e S de 6, né? E 6 escrito por extenso. Então, são 6 tipos. Quais são eles? Professor, está aí na tela. Vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, temos os luminosos, sonora e gestual. Então, a sinalização de trânsito é classificada em 6 das 6 aí que está sendo apresentada na tela para a gente. Primeiro, vertical. E a vertical, ela está relacionada a qual tipo de sinalização, professor? Está relacionado às placas. Ou seja, tudo que é placa está atribuído diretamente à sinalização horizontal. Então, perdão, a vertical, né? Tudo que está atribuído à placa está relacionado à sinalização vertical, tá? Vertical. E quais são os tipos de placas que existem? Existem placas de regulamentação, existem placas de advertência e tem as placas indicativas, e cada uma tem a sua finalidade, né, a sua característica específica e as suas atribuições, né, relacionadas ao trânsito. Então, vertical está relacionado
A placa. Quais são as placas? Temos 3 tipos: regulamentação, advertência e indicativas. É claro que a gente vai conhecer todas. E as horizontais, pessoal, ó, vertical são placas. Ó, horizontal, né? Horizonte, linha do horizonte, é tudo que está inscrito no piso, no pavimento. Então, são marcações no piso. Uma faixa de pedestre é uma sinalização horizontal, uma linha de retenção, né? Uma área de conflito, uma marca de canalização. As marcas longitudinais, que são aquelas linhas divisórias da pista, né? Aquelas linhas de bordo, linhas de continuidade. Tudo isso é sinalização horizontal, né? E a gente vai ver aqui alguns exemplos, conhecer aí, bacana. Então, vertical é placas, horizontal é marcações, inscrições ali no pavimento, tá? Tudo que está pintado ali e aposto no pavimento, certo? Temos aí dispositivos auxiliares, ó, como o próprio nome já diz, ó, dispositivos auxiliares. A gente tem aqui como exemplo barreiras, os taxões. Esses taxões ou taxinhas são aquelas... Boa noite, professor. Boa noite, Tassi. Deixa eu só pegar aqui a foto do Tassi, pessoal. Então, essas taxinhas que eu estava me referindo, pessoal, taxinhas e taxões, vocês conhecem popularmente como tartaruguinhas, né? Aquelas tartaruguinhas ali que são colocadas na via pública, onde elas não podem ser colocadas fazendo uma transversalidade com a via. Por exemplo, eu tenho uma via dessa natureza, né? Ela não pode ser colocada assim, ó, transversal. Ela tem que ser colocada ou verticalmente aqui, ó, assim, ou aqui na linha de bordo, né? Ó. Assim é permitido pelo contrário. Agora, assim, ó, que nem uma faixa de pedestre fica, né? Que fazendo uma transversalidade de uma ponta a outra da rua, não pode. É proibido pelo CONTRAN, é proibido, o CTB não permite. Então, por que é colocado na nossa cidade? Bom, geralmente eles fazem de maneira inadequada, né? Então, não pode. Mas aí fizeram, denunciaram atualmente aí no nosso município, né, para a defensoria, e fizeram a retirada, né, porque não podia. As taxinhas só podem ser colocadas verticalmente, né, como linha divisória da pista, ou nas laterais fazendo paralelo a elas, e não transversal. Então, a gente tem barreiras, taxões, os cones são dispositivos auxiliares. Esses dispositivos auxiliares existem exatamente para quê? Simplesmente para deixar mais evidente uma sinalização já existente, ou simplesmente complementar. Então, ela complementa, ela torna-se mais eficiente a sinalização que já está ali existente. Então, são elementos aplicados na via junto a ela, né? Ou obstáculos próximos, de forma a tornar mais eficaz, mais eficiente a segurança da operação viária. Ou ela vai delimitar, ou ela vai restringir, ou ela vai orientar, e a gente vai conhecer um pouco desses dispositivos durante e no decorrer da nossa aula. Temos os luminosos, pronto, os luminosos todo mundo conhece. São o quê? Os semáforos, que são distribuídos em cores, né? Verde, vermelho, amarelo, cada um que tem ali a sua informação que todos conhecem, e tem também a semafórica de advertência, tá? A gente vai conhecer. Entre outras, como direção controlada, faixa de controle reversível, controle ou faixa reversível, entre outras informações relacionadas à sinalização luminosa. Então, a luminosa está ligada diretamente ao semáforo. Sonora, pessoal, sonora são chamados sílvios, que são apitos, que é feito exclusivamente por esse cidadão aqui, ó. O agente da autoridade de trânsito, né? O agente da autoridade de trânsito que a gente já conheceu quem é, pode ser uma pessoa civil, né? Um seletista, né? Uma pessoa que simplesmente foi nomeada pela autoridade de trânsito, né? Credenciada por ela para exercer as finalidades de fiscalização, operação, né? E patrulhamento aí das vias, se for o caso. Então, sílvios são sinais sonoros, né? Que são feitos exclusivamente pelos agentes de trânsito, tá? E temos aí a gestual. A gestual tem 2 tipos. Tem o do agente, né? O gesto do agente, que inclusive é exclusivo dele, só o agente que faz os gestos do agente, e claro, e tem os gestos que são exclusivos para os condutores, né? Como virar à direita, virar à esquerda, parar, diminuir, que a gente vai conhecer, que são bem tranquilos. Então, se perguntar numa prova, a sinalização de trânsito se classifica em quantas? Em 6, tá? A sinalização se classifica em 6. Quais são elas? Vertical, horizontal, dispositivos auxiliares, luminosa, sonora e gestual. A vertical é o quê? A vertical é tudo que é placa. Tudo que é placa é sinalização vertical. A horizontal é o quê? É tudo que está inscrito no pavimento, pintada no pavimento, marcações no piso, tá?
que podem ser desde faixa de pedestre, linha de retenção, marca ou linha de continuidade, marcas de canalização, entre outras que a gente vai ser apresentado. Tudo que está inscrito no piso, no pavimento, é sinalização horizontal, que, claro, é dotado de cores características, que são 5, que é amarela, branca, azul, vermelha e preta, que a gente vai conhecer também e falar de todas elas. A luminosa, né, está relacionada ao semafórico. Os dispositivos auxiliares são dispositivos que vão complementar uma sinalização já existente, barreira, tachões. A sonora são silvios, apitos, e o gestual pode ser o do agente ou do condutor. Então, dando seguimento, pessoal, a gente vai perceber que dentro do artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro, existe o que a gente chama de hierarquia na obediência da sinalização. Existe aí uma ordem de prevalência. Como assim, professor? Imagina uma situação. Você parou num cruzamento, o sinal está parado, né? O sinal está parado, está na cor vermelha, a gente já parou. Mas o agente de trânsito está nesse cruzamento dizendo para você seguir. Aí a dúvida é, quem eu vou obedecer? Eu vou obedecer o agente de trânsito ou o sinal luminoso? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui agora, a questão da hierarquia. A gente vai entender quem tem prevalência de obediência aí no trânsito, né? Qual a sinalização que tem um poder maior sobre a outra, né? Então, vamos ver aqui essa questão dessa hierarquia. Em primeiro lugar, pessoal, você deve obedecer em primeiro, se for o caso, a ordem do agente de trânsito sobre as normas de circulação. Essas normas de circulação a gente ainda vai conhecer, tá? E os outros sinais. Então, o agente de trânsito ele tem um poder sobre as normas de circulação, que é a própria legislação de trânsito em como eu devo trafegar, tá? Então, ele pode ali basicamente orientar da melhor forma possível. E outros sinais também. O luminoso, por exemplo, tá verde, mas ele manda você parar, você vai ter que parar. O sinal manda você parar e ele pediu para você prosseguir, você prossegue. Então, o agente de trânsito ele tem prioridade. Tem uma placa ali que está dizendo que não pode estacionar, mas o agente diz, não, pode estacionar. Né? Não, claro que isso não vai acontecer, mas é um exemplo prático para a gente entender que ele tem prevalência. Tá? A ordem do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Tá? Em segundo plano, vocês vão obedecer quem? As indicações do semáforo sobre os demais sinais. Então, entre uma placa e o semáforo, a gente obedece o semáforo, tá? O semáforo ele tem um poder maior sobre os demais sinais aí. Em terceiro plano, vai ser as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Ou seja, entre uma placa e uma norma, a placa tem poder. Por exemplo, tem uma placa que diz siga no cruzamento, né? E o cruzamento, geralmente você, dependendo de como for o cruzamento, você para dar preferência. Mas tem uma placa dizendo que você tem prioridade de seguir, a placa, ela se sobrepõe às normas, né? Porque se a sinalização da placa está ali, é porque é permitido, é porque é regulamentado. Então, você pode assim fazer. Claro que você tem que observar as situações, a operação viária, para que você não ocorra risco, né? Sempre utilizando a direção defensiva, aplicando ali os 5 elementos da direção defensiva, né? Que é o conhecimento, a sua habilidade, a sua atenção, a previsão de prever certas circunstâncias perigosas e a ação, né? O poder de decidir, de agir sobre uma situação ali potencialmente perigosa. Então tá aí, pessoal, essa hierarquia, tá? A gente está dando aqui exemplos práticos, claro, obviamente, mas a gente tem que ter ali o bom senso também, né? O bom senso de entender ali as circunstâncias. Então, em primeiro lugar, para não esquecer, a ordem do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Em segundo lugar, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. E em terceiro, será as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Então, dando prosseguimento, a gente vai falar um pouco da sinalização vertical. A sinalização vertical está ligada ao que, professor? Placas. Quais são elas? São 3 tipos de placas. Quais são elas? Regulamentação, advertência e indicação. Pessoal, cada placa tem a sua finalidade, a sua característica e a mensagem, né, que ela vai passar. Então, a sinalização vertical, ela é um subsistema da sinalização viária, né? Cuja comunicação dela é feita e dotada pelas placas. Então, a gente vê aqui, ó, primeiramente, as placas de regulamentação. Perceba, pessoal, que em grande maioria, todas as placas de regulamentação, em grande maioria, serão redondinhas, ó, serão circulares, né? Perceba, circulares. E a gente vai ter outras duas ali que são diferentes, né? Essa aqui é a R1 e essa aqui é a R2.
R por que R, pessoal? R de regulamentação, ó. Regulamentação, R1, R2. Quer dizer que essa aqui é a primeira placa que está contida aí na sinalização de regulamentação. E aqui é a R2, né? E a gente vai falar de cada uma. Quais são as cores características de regulamentação? Perceba que ela tem a cor característica em vermelha. É uma placa vermelha. O que é que ela passa para o condutor, pessoal? Essa placa aí na tela, que é a de regulamentação, ela tem a finalidade de informar aos usuários as condições, as proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Então, ela vai te obrigar, te proibir, te orientar, te restringir, se for o caso. As mensagens das placas de regulamentação, elas são imperativas, né? E o que significa isso? Imperativas significa que você desrespeitar as placas de regulamentação, você vai estar cometendo infração de trânsito, tá? Infração. Eu não posso desobedecer a sinalização de regulamentação. Bem como eu não posso desobedecer nenhuma, né? Mas nesse caso aqui, ó, essa vai gerar infração, tá? Perceba que eu tenho aqui a R1, significa parada obrigatória. Você desobedecer um pare obrigatório é infração de natureza gravíssima, por exemplo. Pega 7 pontos no prontuário, a multa no valor de R$ 293,47. Essa R2 aqui, ó, que parece um triângulozinho de cabeça para baixo, significa der preferência. O que significa der preferência? Significa que se aproximando de um determinado ponto, né, você tem que dar preferência para outro. Então, ela vai te indicar ali a sua finalidade. Desobedecer uma placa de preferência, infração de que natureza, professor? Infração de natureza grave. Gera 5 pontos no prontuário, né? Do condutor, o prontuário, que é um sistema informatizado que a gente já conheceu, e a multa aí, que é uma penalidade imposta, né? O condutor que comete infração, que sempre vem, sempre está inerente à infração, de R$ 195,23. Professor, por que a placa R1 e R2 tem um formato diferenciado? Por que elas não são redondas? Bom, isso é proposital. Elas são chamadas de informações complementares. Elas existem nesse formato diferenciado, pessoal, por quê? Porque mesmo elas aparecendo de costa para os condutores, né, onde vocês não estejam vendo a mensagem que está passando aqui, ó, só pelo formato, isso quer dizer que o condutor vai saber reconhecer, vai saber que se trata ali de uma placa de parada obrigatória, né? Uma placa de parada obrigatória, e vai saber que isso aqui se trata de uma placa de preferência. Ele vai saber disso, certo? Então, elas são colocadas num formato diferenciado para que, mesmo de costa, o condutor saiba e entenda qual é a mensagem que aquela placa quer passar. R1 aqui, ó, parada obrigatória, e R2 de preferência, tá? Desobedecer parada obrigatória, infração de natureza gravíssima. Desobedecer placa de preferência, infração de natureza grave, tá? E essas outras aqui, pessoal, cada uma tem as suas, né, naturezas de infrações, só que eu não posso me estender dizendo qual é de cada um. Eu vou mandar posteriormente um PDF sobre essa aula e vocês vão ver lá na lista bonitinho, tá? Essas informações e vão poder reavaliar, reavaliar e rever cada informação aí que a gente vai ver aqui agora, certo? Então, R1 e R2 têm um formato diferenciado justamente por isso. Pessoal, tem questão que aborda perguntando quantos lados tem a placa R1, que é a placa de parada obrigatória. E a placa obrigatória, ela se trata de um octógono, né? Ela é octogonal, significa que ela tem 8 lados. 8 lados. Professor, cai isso na prova? Cai. Tem questão que aborda isso, perguntando quantos lados tem a placa R1 de parada obrigatória. Outra coisa, eu preciso saber que aquela placa é R1, se ela é R2, se ela é R3, se ela é R4, se ela é R25. Não, não precisa saber. Geralmente em questões ele vai dar a placa, vai dizer qual é a placa, né? Por exemplo, a numerologia, a tipologia. Ah, a placa R1 se trata de quê? Aí você só tem que dizer o que ela é. Nesse caso aqui, parada obrigatória. Essa aqui, proibido estacionar, velocidade máxima permitida. E essa aqui, pessoal, a gente vai conhecer aí no decorrer da nossa aulinha, né? Que é basicamente a altura máxima permitida, né? Ó. Essa aqui tem um 3 aqui, a altura máxima permitida. A gente vai, claro, abordar cada uma dessas placas ali, né? Nos próximos slides, individualmente cada uma, entender a finalidade, né? E o que ela é. Outras placas que vocês vão observar em trânsito, que está relacionada à sinalização vertical, é a sinalização de advertência.
Ó, o nome advertência, ela existe para advertir. Ela tem um caráter de recomendar, alertar, tá? Significa que se você desobedece ela, não gera infração. Não gera, né? Não gera infração. Mas não é porque não gera infração, pessoal, que você vai simplesmente desobedecer. Até porque ela está ali justamente para te alertar que algo adiante possa constituir perigo para você, uma situação potencialmente perigosa. Então, a placa de advertência, ela tem a finalidade de alertar os usuários da via para condições o quê? Potencialmente perigosas. Ela vai indicar a natureza, então ela vai te alertar, te recomendar uma postura adequada. Ela, por exemplo, essa placa aqui, ó, que indica animais, né? A advertência ela vai te alertar que tem animais na pista. Então você já tem que tomar o cuidado que logo à frente já pode haver a presença de animais ali. Então você já tem que adotar uma postura exemplar, tem que trafegar com mais atenção. Lembra, trafegar sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança é infração leve, né? Então tem que tomar cuidado. Então tem que ter atenção, já tem que adequar a velocidade, né, a um limite seguro para que você acabe ali não colidindo com animais ou com qualquer outro tipo de situação que as placas estejam te advertindo. Desobedecer essas placas amarelinhas, né, não gera infração. Mas se você desobedecer, isso pode imprimir risco pessoal a você ou para terceiros, né? Então é muito importante você ter, né, essa noção. A cor característica das placas aí de advertência, pessoal, são amarela, né? Você percebe que a cor característica aí, ó, amarelo. E temos também as placas indicativas, pessoal. Como o próprio nome já diz, elas vão indicar, mostrar, orientar. Orientar o quê? Destino, distâncias, serviços auxiliares, atrativos turísticos, tudo que você esteja buscando, procurando, né, na via, facilitando ali o teu trajeto. Então, as placas de sinalização vertical, né? A sinalização vertical é dotada de placas e quais são elas? Regulamentação, advertência e indicativas. Pessoal, a de regulamentação, qual é a cor característica? Vermelha, tá? Geralmente elas são redondinhas. Advertência, a cor característica? Amarela. Amarela ou laranja. Se for laranja, geralmente está atribuída a obras. Claro que a gente vai ver algumas plaquinhas. Veja o formato aí, ó. O formato é basicamente um losangozinho, né? Um quadrado colocado nessa posiçãozinha, certo? Quadradinho colocado nessa posiçãozinha. E as indicativas, professor? As indicativas, elas têm mais cores características. Perceba que pode ser verde, pode ser branca, pode ser azul e pode ser marrom. Ela pode ser azul, ela pode ser verde, ela pode ser marrom, ela pode ser branca, tá? Ela tem uma variação de cores. Claro que cada cor ali tem, dentro da sinalização indicativa, informações ali próprias, né, interessantes, que está falando de uma situação específica. Bom, sinalização vertical. Qual é a finalidade, professor, que eu estava conhecendo? Qual é a finalidade? Ó? Ela vai proibir, ela vai obrigar e restringir. Significa que as mensagens que elas passam são imperativas e o desrespeito a elas gera infração, como eu conheci, certo? Desrespeitá-la gera infração de trânsito. Pessoal, são placas imperativas, exprimem sentido de imposição. O que isso significa? Que elas vão te impor como você tem que trafegar. Se essa placa está aparecendo para você, significa que você não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar, ela está te impondo isso. Se você desobedece, gera infração, gera risco eminente ali né, risco pessoal, a tua segurança, né, a tua segurança física, né, tua integridade física pode estar sendo comprometida, bem como a de terceiros, né? Você pode se envolver em acidentes ali porque a placa está ali justamente proibindo, porque a situação ali é perigosa para o tipo da ação de ultrapassagem, por exemplo, né? Aí a gente tem aqui, ó, estacionamento regulamentado, velocidade máxima permitida, né? Aí a gente percebe muitas placas interessantes, sentido permitido, né? Então são várias placas. E a gente vai falar e abordar cada uma, tá? Perceba que em grande maioria elas são redondinhas. Só a R1 e a R2 têm um formato diferente, né? Isso é informações complementares delas mesmas, tá? Faz parte delas mesmas. O que mais a gente vai ver aqui de sinalização, professor? Bom, tá aí, ó.
A triangular, dê preferência, perceba que ela tem mesmo formato diferenciado. Temos aí a octogonal, a de parada obrigatória. Desobedecer essa é infração de natureza gravíssima e desobedecer essa é infração de natureza grave. 5 pontos e aqui leva 7 pontos, né, no prontuário. Bacana. Perceba que ela é ortogonal, significa que ela tem 8 lados, complementando a informação que já foi passada. Professor, isso realmente é relevante? É, pode cair, por incrível que pareça. Cai questões perguntando a quantidade de lados de uma placa, né, de parada obrigatória, né, no formato octogonal, certo? São placas importantes. Bom, tá aí, ó. Constitui infração de trânsito o desrespeito às placas de regulamentação, certo? Constitui infração. A gente tem cerca aí de 40 placas de regulamentação, certo? E elas são geralmente, em grande maioria, redondinhas, e a gente percebe que quando tem a faixa, né, cortando aqui a diagonal, ó, a faixinha, significa proibição, né? Proibição. Está proibido. Isso eu sei que vocês já conhecem. Agora a gente vai ver aqui, ó, a sinalização vertical, a de advertência, né? Que é a placa de advertência. Ela vai te advertir, te orientar, tá? Pessoal, te alertar de situações ali potencialmente perigosas. Ela vai indicar um perigo eminente à frente para que você já possa adotar postura adequada para situações já adiante. Então, ela está te alertando antecipadamente, certo? Te advertindo. Desobedecer elas não gera infração, tá? Qual é a finalidade da placa de advertência, professor? Ó, alertar. Ela adverte, ela alerta. Ela tem um caráter de recomendar. Recomenda que você tome uma postura exemplar. Então, você percebe que eu tenho aqui, ó, que as placas de advertência, geralmente, ela começa assim, ó, A de advertência. Então, tem A1, A2, A3, A4, enfim. Perceba que eu tenho aqui, ó, a placa de obras. Pessoal, quando ela vir na cor laranja, tá? Ela é uma de advertência na cor laranja, geralmente ela já está automaticamente sendo atribuída a obras, tá? A obras. Se for na cor laranja, é uma placa de obras, bem como as outras sinalizações. Se vier a cor laranja, pode ser um cone na cor laranja, geralmente é utilizado para ali delimitar uma área, né, de obras, enfim. Tudo que está na cor laranja geralmente está atrelado a obras, certo? Então você vê aqui a advertência, ó, projeção de cascalho, significa que logo à frente vai ter projeção de cascalho, você tem que tomar cuidado para esses cascalhos não atingir outras pessoas. A gente percebe aqui, ó, A27, área de desmoronamento, significa que você logo à frente vai se aproximar de uma área de desmoronamento, você já tem que ter cautela, cuidado, já está sendo avisado que é uma área de risco, né? Ó, ponte estreita, ponte móvel, logo à frente tem uma ponte móvel, né, que se movimenta. E aqui a gente percebe mão dupla adiante, né? Ou seja, você está numa via de mão única e adiante a via já vai passar a ser mão dupla. Enfim, funciona dessa maneira, tá? Então a advertência ela vai te alertar, te recomendar, ou seja, te dizer que vai ter ali adiante, futuramente, situações ali que são potencialmente perigosas, que imprimem um risco pessoal. Desobedecer não gera infração, mas desobedecer, se você desobedecer, gera um risco pessoal, né? Então, fica a critério. Então, adverte os condutores quanto a riscos e circunstâncias encontradas ao longo da via. São placas muito importantes também. Perceba que a cor característica é amarelo. Quando vir laranja, é obras. Bom, agora a gente vai falar das placas de indicação, as indicativas. Qual é a finalidade delas, professor? Mostrar, orientar. Elas vão mostrar, orientar destinos, né? Geralmente elas também são placas educativas, ela tem as finalidades de educar também os condutores, né? Fiscalizações de identificações, orientação de destino. Então, ela tem várias finalidades. Mostrar e orientar. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó, identificação de rodovias, né? Ó, BR, é um escudo dessa forma, BR-116, Minas Gerais, né? Aí a gente tem aqui Via Panam, a gente tem aqui das rodovias estaduais, ó, que parece um pentágonozinho, né? Pentágono, Paraná, 410, enfim, ela vai te avisar ali dessas situações, né? Essas aqui são estaduais e essas aqui são as rodovias federais. Tá? Então, identificação de rodovias. Pessoal, um momentinho, tá? Ok, pessoal, retomando. Então, essas são algumas placas aí, né? De
de indicação, placas indicativas, tá? São dessa maneira. Perceba que ela tem 4 cores características, né? Verde, azul, branca e marrom, tá? Então vamos ver aqui, ó. Atrativos turísticos. Ah, professor, quero saber, eu fui viajar ali fui para Salvador, fui para o Rio de Janeiro, fui para algum lugar. Aí perceba que tem placas ali de atrativos turísticos. Ah, bem ali tem um teatro, uma praça, uma praia, uma montanha, né? Tem do tipo de esportes. Ah, eu quero fazer um esporte de surf, enfim. Ela vai te orientar quanto a atrativos turísticos onde você esteja, né, transitando ali de viagem, né, a lazer. Temos aqui serviços auxiliares, são placas muito interessantes. As placas de serviços auxiliares são placas que simplesmente vão indicar ao usuário da via locais onde ele vai encontrar serviços que são úteis, indicados. Ah, se você quer procurar um estacionamento, se você quer um posto de combustível, um restaurante, uma borracharia, né? Se você quer saber onde fica um aeroporto, são placas de serviços auxiliares, são placas que vão te indicar serviços importantes, né, de utilidade pública, abastecimento, pronto-socorro, enfim, são placas dessa natureza. Perceba que elas têm cor característica em azul, né? E tem até questões que vão perguntar aonde as placas de serviços auxiliares se tornam úteis, onde elas se tornam mais úteis. Bom, elas são mais úteis, a resposta para essa pergunta, elas são mais úteis aonde os serviços forem escassos. Como assim? Imagina uma cidade. Pessoal, se você está numa cidade, no centro urbano, é mais fácil se locomover. Mesmo que não tenha nenhuma placa dessas aqui, ó, você vai conseguir achar um hospital, vai conseguir achar uma escola, vai conseguir achar uma área de lazer se você estiver procurando, um restaurante, um posto. É bem fácil de achar na área urbana. Mas se você estiver numa estrada aí, né, em rodovias e estradas federais, né? Aí você está numa estrada aí bem longa e você não sabe e não tem noção da distância de encontrar esses serviços. Então, aonde os serviços forem escassos, elas se tornam mais úteis, né? Ah, tem uma placa ali dizendo, ó, a tal distância tem uma borracharia, muito bom, né? Porque é uma região ali, muitas vezes, precária, né? Inóspita ali para abrigar uma população. Aí não tem o serviço. Então, é muito bom onde tem essas placas indicando aí o serviço. Então, essas placas se tornam mais eficazes, mais necessárias quando e onde os serviços forem escassos. Temos aí, ó, indicações de locais, sentidos, distâncias, ó, Zona Leste, Dutra, Florianópolis, né, São José, Palhoça. Então, ele vai indicar para você locais, sentidos e distâncias. Vai te indicar aí tudo bonitinho. O que temos mais? Ó, educativas. Por favor, use o cinto de segurança, obedeça a sinalização, né? Pedestre, atravesse ali na faixa. Então, são placas aí dessa natureza que vão ser mostradas para vocês aí. Temos também marco quilométrico, né, pessoal? Que vai marcar a quilometragem, a distância também, né, de um determinado local. Então, as placas de indicação têm caráter meramente informativo e educativo. Informativo e educativo. Tá aí alguns exemplos dessas placas. Pessoal, agora a gente vai falar da sinalização horizontal. Professor, a horizontal, o senhor falou que ela está relacionado a marcações no piso, tudo que está inscrito no piso, né, no pavimento. Então, a sinalização horizontal, ela também é um subsistema da sinalização viária, ou seja, ela faz parte daquela classificação que a gente acabou de conhecer, das 6. E ela tem o mesmo poder, né, do que a sinalização de regulamentação relacionada às placas, né, da sinalização vertical. Desobedecer a sinalização horizontal também gera infrações, tá? E é muito importante. Então, a sinalização horizontal, que está atrelada a cores e aplicações no pavimento, ela tem a finalidade de transmitir, de orientar ali para todos os usuários sobre as condições, sobre a utilização, onde você vai trafegar de maneira mais adequada, conhecendo a via, compreendendo o que ela vai proibir, o que ela vai restringir, informações que são totalmente pertinentes, que vai permitir a você que adote ali um comportamento mais adequado, né, de forma que vai aumentar ainda mais a segurança viária e ordenar o fluxo de tráfego. Então, funciona dessa maneira. Perceba que a gente tem cores características, né, padrão de formas, cores, e a gente percebe que tem linhas contínuas, seccionadas, a gente vai abordar tudo isso aí.
Perceba que a gente tem cor amarela, tá, pessoal? Amarela, pessoal, ela vai dividir as vias em duplo sentido de circulação. A cor amarela, ela divide a via em duplo sentido. Então, é isso que eu preciso saber, pessoal? E essas linhas aqui que dividem a pista, pessoal, são chamadas de marcas longitudinais. Por que longitudinal? Porque elas vão até longas distâncias, né? Marcas longitudinais. Elas se estendem por quilômetros e quilômetros e quilômetros, tá? E elas têm variações de cores, né? Podem ser brancas e amarelas. Se ela for amarela, quer dizer duplo sentido de direção. Então, carros trafegam nesse sentido e nesse sentido. Agora, sim, a cor amarela vai limitar-se a somente isso, professor? A separar movimentos veiculares de fluxos opostos? Não. Ela também vai regulamentar a ultrapassagem e deslocamento lateral, se você pode ultrapassar, se você pode fazer um deslocamento lateral. Ela vai também delimitar espaços proibidos para estacionamento ou parada. Ela delimita uma área onde você não pode estacionar e nem parar, tá? Ela pode também demarcar obstáculos transversais à pista, ou seja, um exemplo clássico disso, uma lombada, né? O que é uma lombada? Ou saliência também, é o famoso quebra-mola, né? Popularmente falando. Todo mundo vê um quebra-mola assim, né? Ó, e imagina que em certo local a, não há luminosidade, você estava trafegando à noite e fica difícil a visibilidade da lombada, né? Da saliência. Aí o que que a gente bota? Bota aquelas marcas amarelas assim, ó, né? Para a gente poder identificar melhor. Então, a cor amarela, ela também delimita ou demarca obstáculos transversais. E a lombada é uma marca transversal. Por quê? Porque ela pega de uma ponta da via até a outra, né? Ou seja, pega de uma ponta até a outra. Então, a lombada aqui, ó, ela é uma marca transversal e ela pode ser colocado faixas nelas assim, ó, para melhor identificação dela, melhor visibilidade, né? Para trabalhar ali a questão da segurança dos condutores. E ela é muito importante. Bom, ela faz isso aí, tá? Separa movimentos veiculares em fluxos opostos, regulamenta ultrapassagem, deslocamento lateral, tá bom? Delimita espaços proibidos para estacionamento ou parada e demarca obstáculos transversais na pista. Ela também demarca obstáculos transversais na pista. E a cor branca, pessoal? A cor branca é bem tranquilo, né, pessoal? Se for da cor branca, perceba que ela vai separar movimentos veiculares no mesmo sentido. A cor branca separa o fluxo no mesmo sentido. Então, perceba aqui, ó, mesmo sentido de direção, tá? É bem simples. Professor, geralmente ele vai perguntar isso, né? Amarela, duplo sentido. Cor branca, mão única, né? Único sentido, separa ali no mesmo sentido do fluxo, da circulação daquela via. Mas ela limita-se a somente isso? Não. E é por isso que eu estou falando aqui o que mais ela faz. Por exemplo, vai delimitar áreas de circulação. Ela delimita uma área onde você não pode estar circulando, tá? E a gente vai ver isso aí. Ela delimita trechos de pistas que está destinado ao estacionamento regulamentado de veículos, muitas vezes em condições especiais. Por exemplo, veículos de grande porte geralmente têm que trafegar a mais à direita possível de uma via. Então, ela delimita aquela área para ele, né? Uma área só para trânsito de veículos de transporte de passageiros. Enfim, ela vai delimitar uma região específica para um veículo especial. Ela pode regulamentar faixas de travessias de pedestre, a famosa faixa de pedestre. Ela pode demarcar a linha de retenção de preferência, né? Inclusive parar sobre a linha de retenção é infração de natureza média, sobre a faixa de pedestre também é infração de natureza média. Ultrapassar, pessoal, próximo a uma faixa de pedestres, né, é infração de natureza gravíssima com fator agravante em 5 vezes, né? A gente sabe disso que a gente viu lá no assunto de infrações. Então é importante ficar atento. Outra coisa interessante sobre a faixa de pedestre, pessoal. Imagina que tem uma faixa de pedestre bem aqui, ó. Se você, pedestre, vai atravessar a rua e próximo a você, numa distância de até 50 metros, tiver ou existir uma faixa de pedestres e você opta por ultrapassar na via sem ser pela faixa, é considerado infração de natureza leve. É infração de natureza leve. Então, se tem a faixa do teu lado e você opta por não atravessar pela faixa, né? Ou tinha uma numa distância aí de até 50 metros e você simplesmente tem preguiça e não quer atravessar, perceba que você, como pedestre, está cometendo infração de natureza leve, tá? E a leve leva quantos pontos no prontuário do condutor, como a gente já sabe? 3. A multa geralmente é de quanto? 88,48. Só que
Sobre isso, vai haver um abatimento de 50% do valor. Então, se cair em prova, é infração leve, mas o valor não será de 88, será de 44,19. Basicamente, divide por 2, né? Divide aí 88,48 por 2 dá 44,19. Ou seja, cai para metade do valor. E essa é a resposta aqui, ó, se perguntar sobre o valor. Então, se você opta por não atravessar pela faixa, é infração leve, tá? Isso pode acontecer, pode ser autuado aí, beleza? E é importante saber dessa informação. E a faixa de pedestre é uma marca transversal, né? Por quê? Porque ela pega de uma ponta a outra. Ela faz transversalidade com a via. São informações importantes aí mencionadas. Bom, a cor vermelha, pessoal. A cor vermelha está aí para inscrever ciclovia ou ciclofaixa. Daqui a pouquinho, a gente vai ver a diferença do que é uma ciclovia, do que é uma ciclofaixa, tá? A gente vai entender bacana. Ou também ela está ali para inscrever símbolo de cruz, né? Ó, aqui, ó, símbolo de cruz. Ela pode fazer isso. E a azul? A azul é bem simples. É utilizada, pessoal, como base para inscrever uma área que é destinada ao estacionamento de pessoas que possuem deficiência, né? Pessoas com deficiência, né? O termo correto, né? Pessoas com deficiência, né? PCD, pessoas com deficiência. Então, a cor azul, ela tá lá para inscrever áreas especiais de estacionamento, ou parada para embarque e desembarque, onde vai ter ali a relação para pessoas que vão ter ali ou são portadoras de deficiência, né? E a cor preta é uma das mais fáceis, né? É a mais fácil, na verdade. Ela está ali simplesmente para proporcionar contraste. Como assim proporcionar contraste? Ela vai simplesmente destacar as demais cores, ela está ali para proporcionar um contraste. Se você pinta o pavimento é preto, você taca a cor amarela ali, fica mais fácil de ver. Agora, se a via é uma via azul, aí você taca outra cor ali, por exemplo, outra cor azul, outra cor que possa ser difícil, né? A visibilidade com a relação a ela vai ficar precária, né? Então, a cor preta, ela está ali simplesmente para dar contraste. Quais são as 5 cores que está relacionada à sinalização horizontal? Amarela, branca, vermelha, azul e preta. Cada um tem a sua própria finalidade. Amarela, o que vai cair sobre ela geralmente é perguntando qual é a finalidade. Ela está ali para inscrever duplo sentido de direção, branca, único sentido, vermelha, ciclovia e ciclofaixa. Azul geralmente está destinado ao embarque, desembarque ou estacionamento para pessoas com deficiência, tá? E a preta, simplesmente para dar contraste. Vamos prosseguir. Então tá aqui, ó, amarela, fluxos opostos, proibido estacionar, ela vai demarcar obstáculos. A branca, fluxos no mesmo sentido, estacionamento especial, faixa de pedestres, símbolos e legendas. A vermelha vai estar relacionado à cruz vermelha em hospitais, em farmácias, né? Ciclovias, vai dar contraste para ciclofaixas, e aí tudo isso aqui a gente vai ver. E a azul, pessoal, é para o portador de deficiência. Aqui está portador porque é como está na legislação, tá? Mas o certo é pessoa com deficiência, né? O termo politicamente mais correto. E a cor preta vai dar contraste. Cor preta dá contraste, certo? Continuando. Vamos ver quais são os tipos de sinalização horizontal que existe, professor. Os tipos. Temos aqui, ó, marcas longitudinais. O que são marcas longitudinais, professor? São as linhas divisórias da pista. Se ela é da cor branca, ó, que é cor branca, significa que é único sentido, né? Ó, único sentido. Todo mundo no mesmo fluxo de trânsito, tá? Ó, cor branca. Perceba que as marcas longitudinais nada mais é do que essas linhas aqui, ó, que dividem a pista, né? Que vão dividir a pista. Se é branca, eu já sei automaticamente que se trata do que, professor? Do mesmo sentido. Vai dividir fluxos de veículos no único sentido. Temos aí, ó, marcas transversais. Pessoal, as marcas longitudinais, elas podem ser brancas e amarelas, tá? Se ela for amarela, sabe, né? Duplo sentido. Se for branca, único sentido. Marcas transversais. Pessoal, o que é marca transversal? Professor, simples. É tudo que pega de uma ponta da via até a outra, ó. Essa faixa de pedestres, uma linha de retenção, uma área de conflito. Tudo isso a gente vai ver aqui no decorrer da aula. Outra coisa, marcas de canalização. Ó, isso aqui é uma marca de canalização. Professor, ela está na cor branca. Se ela está na cor branca, significa único sentido. Perceba que as setinhas estão apontando tudo para um único sentido.
Professor, para que serve a marca de canalização? A marca de canalização, ela existe para orientar, canalizar, ela canaliza o fluxo de trânsito. Ela vai orientar o fluxo de tráfego em uma via, ela vai te direcionar na circulação de veículos e ela vai regulamentar as áreas de pavimento que não são utilizáveis. Ó, perceba que o cara aqui, ó, engenheiro de tráfego, ele fez esse canteiro até aqui, ó. Então, o que que ele fez aqui? Ele não queria que os carros viessem até aqui para fazer a curva, né? Pode ser perigoso. Aí, o que que ele está planejando? Ah, eu vou pegar a marca de canalização e aumentar essa área aqui. É como se isso aqui fosse uma extensão desse canteiro de concreto aqui. É como se fosse uma extensão. Porque os condutores, ó, não vão passar por cima dela. Se você transita em cima de uma marca de canalização, perceba que vai ser infração de natureza grave. Infração de natureza grave. 5 pontos no prontuário e a multa de 195,23 centavos. Estacionar ou parar numa marca de canalização constitui para o condutor infração de natureza gravíssima. Infração de natureza gravíssima, tá? Então não posso estacionar aqui não, tá? Ela tá aí, ó, como se fosse uma extensão desse canteiro aqui, tá? O engenheiro de tráfego aí faz justamente para isso. E a marca de canalização, ela canaliza o fluxo de trânsito, ela vai orientar o modo de você passar. E existem vários tipos de marca de canalização, né? Pessoal, temos aí, ó, marcas delimitadoras. Perceba que ela está até na cor amarela, né? Ela vai delimitar, né, espaços que são proibidos para estacionamento ou parada. Então, aquela área delimitada, né? Por exemplo, aqui pode ser um estacionamento de um ônibus, né? É um estacionamento para um veículo característico, específico. Então, ela está delimitando aquela região simplesmente para uma situação específica, né? Então, marcas delimitadoras. E temos aí inscrições no pavimento, ó, IP, inscrições no pavimento. Essas inscrições podem ser setas, ou seja, siga em frente. Aí aqui, ó, siga em frente ou vire, né, à esquerda. Aqui, ó, retorno à esquerda, né, sentido de circulação da via. Então, são faixas dessa natureza, tá? São inscrições no pavimento. Então, esses são os tipos de sinalização horizontal que a gente está conhecendo. Vamos ver algumas, pessoal, ó, marcas longitudinais. Tá aí, ó. Marcas longitudinais. Se ela é da cor amarela, duplo sentido. Marca longitudinal, professor, ela pode ser contínua ou seccionada. Ela pode ser contínua ou seccionada. Nesse caso aqui, ó, temos uma contínua. Por quê? Porque ela não para, ela continua retinha. Ó. Seccionada é assim, ó, tracejada, né? Ó, seccionada ou tracejada. Professor, qual é a diferença das duas? Eu aposto que vocês já sabem. A contínua, ela simplesmente impossibilita que a pessoa possa realizar a ultrapassagem. Então, a marca, né, horizontal, que são as inscrições no pavimento, essa marca aí amarelinha, contínua, ela simplesmente tem o mesmo poder da placa de proibido ultrapassar ou proibido transpor de faixa, né? É proibido. Então, quem trafega no sentido A aqui, ó, não pode vir para o sentido B, e quem está trafegando no sentido B não pode ir para o sentido A. Ou seja, está sendo restringido ali essa situação de manobra de ultrapassagem, né? De transpor de uma faixa para outra. Então, contínua é proibido ultrapassar. E ela pode ser seccionada. Ó, pessoal, perceba que seccionada ela tem os espaços entre elas. Se tem os espaços, significa que é regulamentado, ou seja, permitido para que você possa simplesmente ali fazer e realizar a manobra de ultrapassagem. Quem está trafegando no sentido B pode vir para o lado A, e quem está no lado A pode vir para o lado B. Claro que tem que sinalizar adequadamente, aplicar todas as regras de ultrapassagens que a gente vai conhecer. A gente vai conhecer aonde? Nas normas gerais de circulação e conduta, a gente vai entender como faz ultrapassagens corretas e quais são, né, todas as exigências adequadas para tal. Contínuas, não pode ultrapassar, né? Ela seccionada, permitido ultrapassar. Só que ela pode ser contínua dupla, né, professor? Professor, qual é a diferença da dupla para simples? Essa aqui, ó, é contínua simples, ó, simples contínua. E essa aqui é dupla contínua. Tá vendo que é duas, ó, dupla contínua. Qual é a diferença? A diferença, pessoal, é que simplesmente em algum momento da via, ó, pode ser uma contínua e a outra é seccionada. O que significa que em algum momento para o lado A,
vai ser adequado, vai ser permitido, vai ser seguro ele poder efetuar uma manobra, por exemplo, de ultrapassagem. Enquanto para o sentido B, o engenheiro de tráfego ali, ele deixa entender que para o sentido B não dá, é perigoso, dependendo de como é a trajetória da via. Então, a dupla contínua é a mesma coisa da simples, tá, pessoal? A simples e dupla é a mesma coisa. Só que a dupla é que em algum momento uma delas vai ficar seccionada. Isso vai depender do tipo de via, né, da engenharia de tráfego que foi trabalhada ali. Ou seja, um lado vai ser permitido e o outro não. Nesse caso aqui, ó, dupla contínua significa que o A e o B também estão possibilitados, bem como aqui, ó. No A e o B não podem, né, transpor de faixa, né, um do lado do outro, um para o lado do outro, né? Então a gente entende isso aí claramente. Ó, tá aí, ó, na marca longitudinal de número 4, a representação. Perceba que quem está trafegando no lado A não pode ultrapassar para o lado B. E quem está do lado B pode, ó, porque do lado dele, do sentido dele, está seccionado, ó, está aberto aqui, ó. Então, isso significa que ele pode, e o lado A não pode. O que significa que desse lado aqui, ó, provavelmente a via é segura para realizar essa manobra, a situação, a circunstância naquele momento é segura, enquanto para esse aqui não, né? Então, funciona dessa maneira. Então, depende da região, né? Se o cara lá, ele opta por colocar simples ou dupla. Então, não tem ali uma questão que vai perguntar a diferença. Depende da engenharia de tráfego. Ambas têm o mesmo peso. Se for contínua, só não pode ultrapassar, seja simples ou seja dupla. Se for seccionada, pode ultrapassar, né? Pode ultrapassar. Então, tá aí, ó, ela pode ser também dupla, seccionada ou tracejada. Significa que ambos está regulamentado, sim, a facilitação para ultrapassar. Pessoal, marcas longitudinais também podem ser na cor branca, né, professor? Que é na cor amarela. Perceba que as setinhas sempre estão em sentidos opostos, né? Porque a cor amarela, como eu conheci, separa movimentos veiculares de fluxos opostos. Leva isso no coração, porque geralmente cai muito quando pega a questão de marca longitudinal e cor. Pega muito isso aí, tá? Geralmente, por isso que eu gosto de repetir, porque eu sei que vai cair. Marcas longitudinais podem ser também na cor branca. Se for na cor branca, professor, significa que todos os veículos trafegam no mesmo sentido, né? Fluxos, tá separando movimentos veiculares no mesmo sentido. Né? Perceba, tudo está no mesmo sentido. Ou seja, tem uma faixa 1, a faixa 2, a faixa 3, pode ser várias faixas, né? Inclusive, numa faixa dessa natureza, isso aqui é direita, isso aqui é direita, e só a última é considerada esquerda, tá? E tem até um artigo de uma norma que fala o seguinte: os veículos de grande porte e os mais lentos têm que trafegar na faixa mais à direita. E a esquerda, a mais à esquerda, ou seja, essa única esquerda é utilizada para ultrapassagem ou para veículos que vão transitar em maior velocidade. O da direita é destinado para os de maior porte e menor velocidade, e o da esquerda para ultrapassagem e os veículos de maior velocidade. Então, se eu tiver, por exemplo, 7 faixas, vamos supor que essa aqui é a faixa 1, faixa 2, faixa 3, eu vou pegar essas aqui também, tá? Faixa 3, faixa 4, 5 e 6. Ó, aqui era direita, aqui vai ser considerado direita, aqui vai ser direita, direita, direita. Só a última que é considerada esquerda, tá? Funciona dessa maneira. Vai cair isso nas normas, a gente vai ver. Pronto, professor, se ela é da cor branca e ela tiver seccionada, significa o quê? Que eu posso transpor de faixa, né? Quem está aqui, ó, transitando aqui pode vir para cá e pode vir para cá, bem como quem está aqui pode vir para cá. Ah, ele estava andando rápido aqui na esquerda e ele quer diminuir a velocidade, ele já vai mudando de faixa para deixar livre esse percurso. Então ele já vai para cá, ele quer andar mais lento ainda, ele vem para cá, né? Ele vai andar devagarzinho aqui na direita, né? Na faixa mais à direita, tranquilo. Então isso é importante. Então a mais à direita é para veículos de grande porte e os mais lentos. E aqui é para maior velocidade, que é mais velocidade ou ultrapassagem, né? Ultrapassar. E aqui, grande porte ou menor velocidade. Ok? Desse jeito. Se for seccionada, eu posso ó, vir para cá, para faixa 1, para faixa 2, posso ficar alternando aí entre as faixas. Bom, aqui é contínuo. Pronto. Se é contínuo, eu não posso, né? Aqui, ó, não posso estar mudando de faixa. Não posso ficar transpondo, ó. Não posso. Porque ela é contínua. Não posso estar transpondo de faixa. E é assim, certo? Perceba que aqui, ó, é um canteiro central que está dividindo essa pista que vem nesse sentido
está dividindo essa outra que vem nesse sentido. Perceba que essa aqui tem 3 faixas de rolamento, né? 3 faixas de rolamento. E essa aqui também tem 3 faixas de rolamento, cada um no seu próprio sentido ali, dividida no canteiro central. O que vai identificar que aquela via é único sentido é a cor branca que está pintada lá, ó. Perceba que a cor branca marca a longitudinal dela é branca. Então, a gente já sabe que ela separa movimentos veiculares em único sentido. Marcas delimitadoras. Vamos conhecer aqui algumas marcas delimitadoras? Vamos. Antes disso, deixa eu só verificar o sistema. Marcas delimitadoras. Como o próprio nome já fala, ela vai delimitar. Então, vamos ver aqui algumas informações sobre elas. Então, ó, parada de ônibus em faixa de estacionamento, ou seja, é uma área delimitada para o estacionamento ou para o ônibus fazer o embarque e desembarque de passageiros, né? Então, aqui ele pode parar exclusivamente ele para fazer essa finalidade de embarcar passageiros ou desembarcar, se for o caso, né? Então, faixa de estacionamento aí, né? Parada de ônibus em faixa de estacionamento. Temos aí, ó, parada de ônibus com suspensão de parte da marcação, certo? Então, está delimitando aí uma área, né, diferenciada, né? Onde ele vai até poder limitar-se a parar. Aqui é como se ele tivesse uma vaga, né? Uma vaga. E aqui é toda a extensão que ele tem para poder ficar ou parar. Funciona basicamente dessa maneira. Então, parada de ônibus com supressão de parte da marcação, né? Ele vai ter uma continuidade. E temos aí parada de ônibus com supressão da parte da marcação. Então, são os tipos, né? Geralmente, ele só vai dar a imagem e perguntar, isso aqui é uma marca de que tipo? Aí, nesse caso aqui, a gente sabe que vai ser uma delimitadora. Então, a gente está vendo aí, basicamente, como ela é. Fica fácil reconhecer numa questão de prova. Marcas delimitadoras, né? Ó, parada de ônibus em faixa de trânsito. Ou seja, numa faixa de trânsito tem uma parada de ônibus aqui, ó, só para ele. Ó. A cor amarela, ó, e aqui branco, né? Que está simplesmente regulamentando, né? Uma linha ali escrevendo símbolos, legendas, por exemplo, tá? Ônibus é uma legenda que está destinada a quem? A ônibus. E a cor amarela, ela delimita, né? Umas áreas ali de estacionamento, parada. Então, o ônibus pode vir aqui, ó, parar aqui nessa região para fazer e realizar embarque e desembarque. Quem está vindo atrás, obrigatoriamente, ou ele vem para a faixa aqui, ó, e toma cuidado com a presença de pedestres aqui, ele tem que ter atenção, tá? Senão ele pode estar até cometendo infração de natureza grave, dependendo da situação, ou simplesmente parar aqui com vistas à segurança das pessoas que vão ser embarcadas. Depois que o ônibus sair, ele retorna também o seu tráfego. Aí temos aqui o estacionamento reservado paralelo ao meio-fio, né? Aqui para uma ambulância, né? Para um hospital, área de farmácia, enfim, cor vermelha, inscreve símbolos de cruz. E azul, estacionamento especial para pessoas ali com deficiência, né? A cor azul, ela tá aí para isso. Então, são marcas delimitadoras. Tem aqui o tipo 5, o tipo 6, o tipo 7. Qual é a diferença do tipo 6 para o tipo 7, professor? Aqui é que o carro vai estacionar assim, né? Paralelo. E aqui você pode estacionar de frente ou colocar o carro de ré aqui, dependendo da sua preferência. Né? Qual é o tipo de manobra que você quer fazer, dependendo de como é o estacionamento também. Né? Marcas transversais. Pessoal, como eu já falei, transversal é tudo que faz uma transversalidade com a via, vai de uma ponta até a outra. Exemplo, ó, a linha de D preferência aqui, ó. Tá aqui, ó. Até a placa de D preferência aqui, ó, que não é placa aqui, pode ser horizontal, que tá pintada e oposta, né, aposta sobre o pavimento. Ó, pode ser assim, ó. Por quê? A sinalização horizontal tem o mesmo peso da vertical. Se não tem a placa lá, ele pode botar no pavimento, ó. Na cor branca ele fez uma marca transversal. Lembra que a cor branca também pode demarcar linha de retenção e linha de D preferência? A gente falou. Só assistir o vídeo de novo que você vai ver lá que eu falei que a cor branca também, além de separar movimentos veiculares no único sentido, ela demarca também linha de retenção e linha de D preferência. E a linha de retenção é onde o veículo, né, delimita até onde ele pode parar. Então, ele está vindo aqui, ó, ele tem que parar aqui antes da linha de retenção. Né? Então, ele tem que dar preferência. Isso aqui, ó, ele está vindo dessa via, significa que ele tem que dar preferência para quem está circulando aqui, ó. Então, ele vai ter que parar, olhar, observar, né, a operação viária, está tranquilo, ele segue o caminho.
Desobedecer isso aí pode constituir infração de natureza grave, né? Tem que tomar cuidado. Então, temos aí, pessoal, tudo que faz transversalidade. Ó, uma faixa de pedestre, linha de retenção. Isso aqui é linha de retenção, ó. Isso aqui é linha de retenção. Isso aqui pode ser uma linha de retenção. Faixa de pedestre. Então, isso aqui temos uma área de conflito, ó. A área de conflito que fica localizada em cruzamento. Então, tá pintada e tracejada aí na cor amarela, né? Que ela tá delimitando espaços proibidos para parar e estacionar. Pessoal, se você para aqui, ó, é infração de natureza gravíssima, tá? Você não pode parar aqui. Inclusive, em exame de prova, exame prático de direção veicular, você estava numa prova e aconteceu que você parou aqui, você vai estar eliminado do exame. Não pode parar aqui, tá? De jeito nenhum. É infração de natureza gravíssima. Numa área aí de área de conflito, certo? Aqui, ó. Isso aqui é uma área de conflito. Tá aqui, marcação de área de conflito. Está presente geralmente em cruzamentos dessa natureza, né? O que eu tenho esse cruzamento 1, 2 e 4. Né? Essas saídas de cruzamento. Dando continuidade, são essas as marcas transversais. Travessia de pedestre do tipo zebra, né? Travessia de pedestre do tipo linhas paralelas. Essa aqui também, ó, é uma linha de retenção com outra linha de retenção que vira uma faixa de pedestre, né, do tipo paralela, né? São duas linhas paralelas e tem um espaço aqui destinado ao pedestre, ou do tipo zebra, né? Bem tranquilo. Isso aí. Temos aqui, ó, linha de estímulo à redução de velocidade. Tá vendo essas linhas aqui, pessoal? Ó, essas linhas aqui, ó. Perceba, eu tenho uma, eu tenho duas, tudo na cor branca, né? Eu tenho 3, 4. Né? Tudo isso aqui, ele está te indicando que você já tem que estar reduzindo, né? Você já vai reduzindo aqui, aí já vai reduzindo mais. Por quê? Porque aqui tem uma passagem, né? Pode ser um pedestre passando aqui, ou pode ser uma ciclovia, uma ciclofaixa cortando transversalmente essa via, essa rodovia, essa região, né? Então, você já tem que diminuir a velocidade com vistas à segurança de quem vai passar por ali. Só que nesse caso aqui, ó, parece uma lombada, né? Parece uma lombada. Perceba que está até pintada nas cores pretas e amarela. A amarela, ela vai demarcar obstáculos transversais, lembra? Perceba que aqui, ó, as linhas, ó, são o quê? Amarela, significa que eu tenho esse sentido aqui e esse sentido. Então, tem gente que vai nesse e nesse. Perceba aqui, ó, tá? Aqui é branco, ó. Quer dizer que é uma via de único sentido dividida em dupla, né? E essa aqui é dividida em duas faixas, ó. Só que tem esse nesse sentido e essa nesse. Olha que interessante. Tá usando as duas cores, né? Para delimitar essas situações. Pessoal, marcas de canalização, eu já expliquei sobre elas, elas têm a finalidade de canalizar, né? Então, se ela for da cor amarela, é duplo sentido de direção. Se ela for da cor branca, ó, único sentido, né? Perceba que a canalização está canalizando no único sentido. Bora ver aqui alguns tipos de marcas de canalização? Vamos lá. Ó, marcas de canalizadoras. Essa aqui, ó, proteção de área de estacionamento. Tá vendo? Ó, que bem aqui, ó, tem uma marca de canalização já restringindo uma área que você não pode estacionar. O cara pode vir aqui, talvez estacionar aqui, estacionar aqui, estacionar aqui, estacionar aqui, estacionar aqui, mas aqui ele não pode, ó. Porque aqui, ó, é a menos de 5 metros da guia da calçada, da esquina, ó, do meio-fio. E o que está acontecendo? Isso aqui é infração de natureza média. Você não pode estacionar a menos de 5 metros da guia da calçada. Porque daqui até aqui deve dar certamente uns 5 metros. Aí bem que já pode, né? Porque o cara quando vem fazer a curva aqui, ó, ele vai simplesmente passar pela marca de canalização, como a seta indica, ó, né? Ele não vai fazer isso aqui, que ele não tá doido. Pode ser perigoso. Inclusive, passar pela essa marca, se um agente de trânsito estiver lá fazendo a fiscalização e te ver fazendo isso, ele vai te autuar como infração de natureza grave, né? Você não pode simplesmente passar numa marca de canalização e nem estacionar aqui. Estacionar é gravíssima, né? Então, você ia responder pela infração gravíssima e pela média simultaneamente, porque está estacionado a menos de 5 metros da esquina, basicamente, e em cima de uma marca de canalização. E as infrações, como a gente sabe, elas são cumulativas. Você responde por todos os atos que venha cometer no dia. Temos aqui, ó, orientação de fluxo de retorno. Orientação de fluxo de retorno. Então, está te orientando aqui, ó, né, a fazer o fluxo de retorno.
Não é daqui para cá, é assim, ó, tem a seta lá te indicando, né? Como é que tem que fazer esse retorno aí adequadamente. Acomodação para canteiro central. Tenho aqui esse canteiro central, ó. E ele vai simplesmente começar a delimitar essa área aqui, ó, para que não possam transitar nessa região aqui, ó. Ou seja, a pessoa tem que vir para cá, tranquilinha, né? Tranquilinha, tranquilinha. Tem aí o modo correto com o qual ele vai trafegar. Então, essas marcas elas vão canalizar, orientar, né, a operação correta e utilização adequada das vias onde elas se encontram. Bom, inscrições no pavimento. Ó, pessoal, IP, que são as inscrições no pavimento, são de vários tipos. Vamos ver alguns exemplos, ó. Temos aqui seguir em frente. Pessoal, tem a placa seguir em frente de regulamentação. Mas se não tem a placa, pode ser substituída pela sinalização horizontal, né? Pode ser escrita no pavimento. Ó, vire à esquerda, vire à direita, tudo escrito no pavimento. Seguir em frente, eu vire à esquerda. Seguir em frente, eu vire à direita. Retorno, ou retorne à esquerda. Retorne à direita. Não funciona assim. Ó, mudança obrigatória de faixa. Você estava numa faixa, aí a seta está dizendo, ó, mudança obrigatória. Por exemplo, você estava aqui, não havia. Aí bem que tem essa seta, né? Ó. Aí você estava vindo aqui, ó. E perceba que logo à frente tem a seta. Aí você já tem que estar mudando de faixa, porque ela já está mandando aqui você mudar. É uma mudança obrigatória. Movimento em curva acentuada, ou seja, um movimento de curva acentuada. Você tem que tomar uma postura adequada, uma postura correta. Tem uma acentuosidade, ela é bem acentuada, né? Pode gerar risco, perigo para o condutor que não está fazendo a curva direita. Pode cair até sobre você, leis da física, né? Que recai sobre o veículo, que é a força centrífuga, a força centrípeta, coisas que a gente vai ver em direção defensiva também, né? Que é o subesterçante ou sobreesterçante, que é basicamente a transferência de massa que está relacionada à aceleração e desaceleração do veículo, que a gente vai conhecer e entender bonitinho. Ó, dê preferência. Cor branca pode fazer isso, como a gente viu. Cruz de Santo André. A Cruz de Santo André, pessoal, a gente vê muito em questões de placa, né? De placa mesmo. Que basicamente a Cruz de Santo André, ela delimita ali um cruzamento de linha férrea, né? Mas ela não pode ser só a placa, né? Ela pode ser também, principalmente nas placas de advertência, né? Cruz de Santo André. Ela está presente mais na placa de advertência. Principalmente aí, ó, pintado de maneira horizontal. Na escrita. É um cruzamento de linha férrea, né? Um cruzamento que tem linha férrea, linha de trem, por exemplo. É uma passagem de nível. Bicicleta, se identifica que aquela região é destinada a ciclistas, serviços de saúde e para deficientes físicos, né? Que é tudo inscrito aí. Tá até na cor azul, né? Lembra? Cor azul. Geralmente é estacionamento ou embarque e desembarque para pessoas com deficiência. Pessoal, ainda sobre a horizontal, ó, ciclovia e ciclofaixa. Ciclovia, ciclofaixa. A ciclovia, pessoal, a gente pode perceber, ó, que ela é uma pista destinada a dividir o fluxo da pista com os veículos. Ela está demarcada por cor específica aqui, ó, no caso está a linha vermelha, né? Está demarcada. Perceba bem que vai ter a presença de carros, né, saindo aqui, ó, mas bem que eles vão parar, com vista a segurança dos ciclistas que possam passar de um lado para o outro. Então tem esse sentido de direção e tem esse aqui também. Por que, pessoal, tem duplo sentido? Porque, ó, a marca amarela aqui, ó, a marca longitudinal amarela, divide nesse sentido e nesse sentido. E, ó, tá seccionada, significa que eu posso mudar de sentido, ultrapassar outro ciclista. Quando fica contínuo, ó, já não pode, né? Porque é parte de uma área aqui onde passa pedestres, ó, pedestres, aqui é uma área de pedestres, e aqui é a área da bicicleta, do ciclista. Olha aí como essa parte é bem bonitinha. Tem até a placa de advertência, né? Advertindo os condutores, ó. Para quem vem aqui, ó. Quem vem aqui, ó, já vai ver essa placa. A placa bem aqui, ó. Que contém essa informação. Onde ele já vai ficar atento ao quê? A presença de ciclistas na imediação. Ela tá te alertando, te recomendando, te orientando de uma situação que possa se apresentar e constituir perigo, tanto para você quanto para o ciclista, né? Ó, bem que também tem um para quem vem aqui, ó. São placas aí de advertência, né? Ó, então a gente percebe que a sinalização vertical e a horizontal estão se complementando aqui.
Agora, a ciclovia, pessoal, ela é parte de uma via destinada aos ciclistas, só que separado do tráfego comum dos veículos. Só para a gente entender melhor, deixa eu mostrar aqui para só para a gente entender, ó, a diferença. Ó. Perceba, ciclovia, pessoal, ciclovia é uma via própria para ciclistas, tá? Tá pintado na cor vermelha, ó, a cor vermelha já identifica isso. Perceba que ela está separada por um canteiro central, ó, que divide o tráfego dos ciclistas com o dos carros ali, ó, né? E a ciclofaixa, ela é uma pista única que está dividida entre os ciclistas, também pintada na cor vermelha, demarcada até com taxinhas aqui, ó, da maneira correta, fazendo uma vertical com o paralelo à via, e dividindo a pista com os veículos automotores, né? Ambos sempre no mesmo sentido. Então tá aí a diferença de ciclovia e ciclofaixa. A ciclofaixa é uma faixa destinada aos ciclistas que divide o tráfego, né? Parte da via com os carros e a ciclovia é separada por canteiro central. Então é basicamente isso a diferença. Pode cair aí perguntando essa diferença. Então tá aí definida a diferença de ciclovia para ciclofaixa, tá? Prosseguindo mais adiante, a gente está vendo aqui, ó, cruzamento rodoferroviário, né? Um cruzamento rodoferroviário. Então, é um cruzamento onde tem ali uma linha férrea. Tá aqui, ó, a placa de... Ó, tem até aqui a parada obrigatória, né? E tem a placa de advertência aqui, ó, de advertência, que significa Cruz de Santo André, que você está se aproximando, né, logo adiante à frente de um cruzamento de linha férrea. Então, vai te advertir dessa existência aí da linha férrea em nível no local. Pessoal, você simplesmente transpor uma linha férrea, pessoal, é infração de natureza gravíssima, se você não parar obrigatoriamente. É gravíssima, pega 7 pontos. E essa multa aqui, ó, de 293,47 centavos, ela vai ser agravada em 10 vezes o valor. 10 vezes. Ou seja, passa a ser 2.934,40,70 centavos. Passa a ser isso aqui, tá? Então você tem que tomar bastante cuidado. E ainda vai gerar suspensão direta do direito de dirigir, até porque tem uma norma que vai dizer que os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência de passagem sobre os demais veículos. A gente vai ver isso nas normas de circulação e conduta. Já, ó, gera suspensão direta, recolhimento do documento de habilitação, retenção do veículo, né? Então, é muito perigoso. Você não pode transpor, tem que parar obrigatoriamente. Se for pego fazendo isso, ó, a multa que você vai levar, a pontuação que você pega e ainda tem suspensão, né? A gente já sabe o que é suspensão. Agora a gente está falando de dispositivos auxiliares. Pessoal, dispositivos auxiliares é tranquilo, né? Dispositivos auxiliares, eles existem simplesmente para tornar mais eficiente ali os obstáculos, né? A operação da via, a segurança. Então, ele está ali para complementar uma sinalização que já existem, né? Deixar mais eficaz, mais eficiente, né, a operação. E a gente tem vários tipos de dispositivos auxiliares. E eles são classificados em tipos. Por exemplo, esse aqui é o tipo DD, que significa dispositivos delimitadores. Eles vão delimitar. Essas aí são as famosas tartaruguinhas, né? Mas são conhecidas como taxões e taxinhas. Perceba que elas têm essas películas aqui, ó. Essas películas são chamadas de películas retroreflectivas, ou seja, elas encandecem quando o farol do carro incide sobre elas. Isso facilita a visibilidade daquela região, daquela localidade, em rodovias ali desprovidas de iluminação, onde elas ficam ali na linha de bordo, né? Por exemplo, você está numa via aqui, ó, e elas ficam aqui, ó, essas chamadas faixas de olho de gato, né? Ficam aqui, ó, paralelo à via, né? Como linha de bordo, facilita você a saber como você está na via, né? A operação, porque o farol vai estar iluminando aqui, ó, e ela vai encandecer, te indica como é que você está operando ali na via, se você está na sua faixa correta, quando existe uma via ali desprovida de iluminação pública, né? Onde a visibilidade é precária, atrapalha você ver ou ser visto pelos outros condutores. A gente tem os dispositivos auxiliares do tipo DT, que são dispositivos de uso temporário, que é temporário uso. Né? Perceba que eu tenho barreiras, o cone, né? Essas barreiras com faixa, né? Com cavalete. Cavalete é essas perninhas, né? Chamada de cavalete.
Então é isso, pessoal. Pode ser um balizador móvel, um canalizador móvel, um tambor, essa fita zebra aqui, ó, né? Essa fita zebra. E algumas fitas zebras, principalmente as demais, e esses dispositivos, eles também têm essas películas retroreflectivas. Geralmente, quando você incide luz sobre eles, eles encandecem, facilitando a visibilidade. Vocês podem perceber que isso tem em muito relacionado ao trânsito, porque é muito eficiente, principalmente de noite, né? Onde tem a falta, né, de luminosidade. Temos aí os dispositivos auxiliares do tipo DL, que são os dispositivos luminosos, os dispositivos luminosos, né? Aqui, ó, luminoso indicando trânsito lento, né? Trânsito lento. Tem essas aqui são interessantes, que elas podem também ter ali a luminosidade, né? Que é a semafórica de controle ou faixa reversível. Por exemplo, podia ter uma seta aqui, ó, em cor verde, que te orienta aqui, ó, que você pode seguir, né? Imagina que você percebe que essa linha aqui é contínua, mas a luminosidade, perceba que ela tem preferência, né? O luminoso, ele tem preferência sobre as marcações no piso, no pavimento. Então, poderia perceber que a luminosa poderia, por exemplo, te orientar que você pode ultrapassar, né? Se tem uma luminosa dizendo que você pode ultrapassar e a linha está contínua, você obedece a luminosa, porque a gente viu isso na ordem de prevalência, né? Na hierarquia, né, da sinalização. Primeiro, a ordem do agente de trânsito, como a gente viu, né? A ordem do agente de trânsito, né? Que sobrepõe-se às normas de circulação e os outros sinais. Em segundo, as indicações do semáforo sobre os demais sinais. E em terceiro, as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito, né? Para a gente não esquecer. Tem aí os dispositivos auxiliares do tipo DSA, que são dispositivos de sinalização de alerta, né? Vão te alertar, né, sobre a orientação de fluxo, né? Também conhecido como marcadores de perigo, marcadores de alinhamento. Eles vão te orientar, né, como trafegar. Por exemplo, aqui você tem que trafegar para a direita, aqui ele vai dividir aqui o fluxo, né, para direita, outro para a esquerda. Deixa eu apagar aqui rapidinho. E aqui somente para a direita, né? Aqui é direita e esquerda. E aqui é somente esquerda. Pode fazer essa divisão aí, dessa maneira. Esse dispositivo de sinalização de alerta. Aí nos dispositivos de sinalização de alerta, pessoal, eles podem ser marcadores de perigo e marcadores de alinhamento, né? Geralmente eles vêm com esse padrão aí. Vou colocar umas para a gente ver aqui. Vamos colocar algumas para a gente ver aqui. Antes disso, deixa eu apresentar aqui a semafórica. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui, pessoal. Um momento.